Costa Ocidental tem tido a preocupação de fazer um roteiro nesta ilha à procura de pessoas com história. História para memória futura, história para um registro visual que vai poder passar no lugar onde todos nós nos sentamos agora, em frente ao computador ou à televisão. Mas houve tempos em que nem computador nem televisão, as pessoas sentavam-se umas com as outras, conversavam e interagiam diretamente. Temos hoje connosco um homem que fez parte da história da ilha, chamado ou conhecido por quase todos como o Chico do João Tiana. Temos connosco o nosso amigo Francisco, um imigrante no Canadá, mas que todos os anos volta à ilha para nos contar histórias, para conviver outra vez com a ilha e com tudo aquilo que ela nos pode dar. Chico, como é que foi ser criança nas Flores? Ora bem, eu nasci 15 meses após o início da Segunda Guerra Mundial e naquele ano, 1940, o meu pai deixou a minha mãe grávida e foi balear para o Corvo, como é que se diz, Maurício António Fraga, o armador Maurício António Fraga, que na altura tinha 2 botes baleeiros e uma lancha no Corvo. O meu pai foi para lá balear, ele partiu daqui em junho de 40 e regressou nos fins de setembro, e à frente em dezembro eu nasci. Era um tempo difícil, era um tempo de muitas limitações, não havia praticamente nada no mercado, muito pouco. Além do café e do açúcar, muito pouco, e eram umas peças de fazenda que as donas da casa compravam na loja e faziam as calças e camisas, nada, não havia roupa vestida. E que lojas é que havia aqui nas Lajes? Naquele tempo havia Maurício António Fraga à passagem, havia João Germano de Deus, que em 2 lá existe, à Cruz, havia o senhor Cajeiro, isso era a apelido, o nome dele eu não me recordo. O nome legal dele, mas era conhecido por José Cajeiro. O homem era natural de São Jorge, veio para aqui ensinar a fazer peixe e ficou com o nome José Cajeiro. Francamente não sei o nome legal dele, que era aqui debaixo da casa onde atualmente mora e é dono legal da casa, o Nuno de Sousa. E havia no Porto o Lázaro Machado, que havia onde hoje está a Terezinha Salgado, exatamente. Obrigado que me ajudaste. E o que é que eles vendiam então? Ora, o que se vendia era praticamente aquilo que eu acabei de dizer. O Zé Cajeiro era a aguardente e o vinho. Era taberna e pouco mais. Não digo que eles não tivessem uns quilos de café e uns quilos de açúcar, mas pouco mais do que isso. Pouco mais do que isso. O negócio principal dele era a taberna ali ao lado. E havia uma divisão que era para as pessoas poderem beber os seus copinhos ali em privado, é claro, que era para a mulher e os vizinhos não verem que ele estava a beber, de forma que era assim. Já no Sr. Germano havia agulhas, havia de haver agulhas para costurar? Não o Zé Cajeiro, Germano e Maurício Fraga, sim. Sim, não, havia agulhas, havia linhas, ficos passados e alfarroba, que vinha o fico passado vinha em ceiras, umas ceiras feitas manualmente. E o açúcar vinha em sacos grandes? O açúcar vinha em sacos de peleira, que mais não chama. Esses sacos de coisas. E havia mais umas coisas, havia o petróleo para iluminar as casas. E este propósito, eu recordo que em 1945, ainda estava na Segunda Guerra Mundial, um cão nosso foi morto com veneno. Não sei se foi acidental, se foi de propósito. Propósito não foi nós. O cão morreu e o meu pai foi contratar a António Rodrigues Vieira, à fazenda, um cão. Esse cão chamava-se Nero. E o preço deste cão foi 3 cabaças de azeite de baleia. Meu pai era baleeiro. Azeite de baleia para o António Rodrigues Vieira, que ao mesmo tempo era moleiro, morava na fazenda à Ribeirinha, e era moleiro na Ribeira Funda, no último moinho de cima, que hoje pertence a João Vieira Lourenço.
Este azeite então era para almear em casa e também lá o homem na coisa. Vejam lá bem, não era 3 litros de azeite, eram 3 cabaças de azeite, a medida era a cabaça. Usava-se muita cabaça na cautela. O óleo de baleia cheirava mal, não cheirava? Muito mal, muito mal. E depois estava um fumo que eu penso que era prejudicial à nossa saúde. Recordo-me perfeitamente bem, com a queda da importação do gasóleo aqui para o motor da Câmara Municipal. Foi a primeira eletricidade que se instalou aqui na ilha, foi aqui a Câmara Municipal das Lajes, no tempo do médico bracarense, o Dr. Faria. Dr. Faria. Este óleo então, naquela altura não havia eletricidade, era tudo dependia, e também petróleo também não, tudo dependia do óleo de baleia. O petróleo em que altura é que chegou? O quê? O petróleo em que altura é que chegou? Não. O petróleo já havia. Já havia? Havia sido interrompido pela Segunda Guerra Mundial. Sim. A demanda das nações em guerra, tudo era pouco, consumia-se tudo, não chegava cá. Eu não digo durante a guerra que há algum tempo ele tinha existido, mas houve cortes, e é isso que eu estou-me referindo. Houve cortes de praticamente em tudo. Nós aqui nas Açores só tínhamos milho ou havia algum trigo? O trigo já era relativamente pouco. Havia, ainda com uma certa expressão na freguesia de Ponta Delgada. Aqui nas Lajes sempre se fez trigo, mas muito, numa dimensão muito reduzida. O meu pai diz que quando foi para o serviço militar em 30, que ainda se fez ali por os lados da Rocha Branca, que é um sítio muito leve e bom terreno, ainda se fazia trigo aí, produzia muito bem. Mas aparentemente o problema com o trigo foi a umidade subiu, o clima mudou, e então a umidade, o nevoeiro, o trigo é por excelência uma cultura que na altura da recolha tem que ser com tempo seco, caso contrário é prejudicial. Há um fungo que ataca o trigo e foi esse que acabou, foi a sentença final do trigo aqui nas flores, foi esse fungo. De forma que daí passou então o milho. Mas já se comia pão de trigo pelo menos uma vez ou outra, para as festas do Espírito Santo? Sim, exatamente. Vinha de fora? Vinha. A partir aí dos anos 49, 50, a Maria Antónia Fraga, já falecida, montou aqui nas Lajes uma pequena padaria. Recordo-me que era um pão excelente. A farinha era uma farinha mais escura, muito mais saudável. Esta farinha 2 é um desastre. Que é esse pão branco. Esse pão branco tem muitas deficiências, muitas. E então, naquele tempo, aquele pão era excelente. A manteiga era uma classe. A nossa manteiga foi a melhor manteiga. Eu tenho andado por muitas partes do mundo. E a manteiga como a nossa não se fez em lado nenhum. Não quero dizer que nós fizemos melhores que os outros, mas posso acrescentar, e com prioridade, que a altitude dos nossos terrenos teve a ver com isso. Criou um pasto mais tenro e mais propício à qualidade da coisa. Por exemplo, eu estive no serviço militar em África e eu nunca vi manteiga das flores lá. Nunca. Era a manteiga de São Miguel e com as altas temperaturas já ela corria como fosse azeite. Como fosse azeite, ela derretia-se toda. A nossa manteiga era totalmente artesanal? Não, a nossa manteiga das flores já era para os nossos ministros. A nossa manteiga das flores não ia, a qualidade era excelente. E de forma que, quer dizer, nós naquele tempo, tudo quanto consumíamos praticamente era da terra. Era um tempo que deixou saudades, mas era um tempo, se voltasse hoje, essa gente morria toda de fome, porque eles não sabem, não querem, mas também não sabem. E de forma que eu não sei isto na Guabará. Havia uma das coisas com certeza fundamentais para a grande qualidade dos nossos alimentos era o facto dos nossos terrenos não levarem fertilizantes e as coisas para comer, as batatas eram feitas em terrenos com esterco e o esterco era sempre conseguido através das vacas e quase todas a maioria das vacas não estavam assim em pastagens abandonadas, estavam perto dos agricultores, não é? A Gabriela falou aqui num assunto interessante. Por exemplo, o milho foi importado pelos nossos imigrantes dos Estados Unidos. Já os índios o cultivavam quando os ingleses colonizaram aquele país. Trazendo para cá. Acontece que a origem do nosso terreno já é vulcânica. Nunca tem
fertilidade que os terrenos continentais têm. Isso foi tudo queimado um dia e ainda hoje falta aqui muitas propriedades. Acontece que os nossos antepassados não eram parvos nenhuns. Logo de início eles viram que o nosso terreno que não dava para grandes culturas de milho. O que é que eles fizeram? Começaram a descer o gado, construir palheiros, invernar o gado ali para fazer o esterco, e a partir daí a cultura de trigo era excelente, porque a nossa terra não tinha as propriedades que o milho requeria. O Chico foi à escola, portanto havia professor, havia escolas e havia gente muito inteligente nas flores. Como é que foi a sua vida na escola? Quem foi o seu professor? A minha vida na escola foi com a Dona Maria Pimentel, conhecida por Dona Maria Faixa, era uma senhora distinta, era natural, do mosteiro de uma velha família dali. Por acaso o meu bisavô vem desta cepa, que era a cepa Faixa ou Pimentel. Acontece que esta senhora era uma excelente professora, e então, naquela altura, aqui nas Flores era primeiro ano, a primeira classe, segunda, terceira e quarta, e a quarta classe terminava. Não havia outra hipótese a não ser um pai que tivesse uns bagaços que mandasse para a horta, mas isso custava, na horta isso fiava fino, porque a mensalidade e outras coisas, e passagens, essa coisa toda, isso envolvia dinheiro, e não havia, era uma época que não se fazia dinheiro, o dinheiro era muito reduzido. Na escola, é claro que eu cheguei à quarta classe e tive que ir para a porta fora. Na altura meu pai tinha 2 filhos na horta, tinha a Ana e tinha o João. E meu pai disse: agora não é possível, um deles tem que sair para tu entrares. Mas quando um deles saiu, eu já estava crescido, ele disse: agora vais entrar. Eu digo: não, agora eu vou para os Estados Unidos ou para o Canadá, agora já é muito tarde. Quer dizer, já com 17, 18 anos já não temos aquela coisa de querer aprender. Aquilo é propício a idades mais jovens, não é dos 17, 18 anos que começaram. Mas então o Chico foi para o Canadá? Sim. Com 18 anos, ainda solteiro? Não. Aos 20 anos eu estava pronto a emigrar para o Canadá, mas naquele ano havia arrebentado a guerra em Angola, mais propriamente a 4 de fevereiro, o MPLA invadiu a cadeia de São João e deu início a uma guerra de 14 anos. É claro que o nosso velho Otto António era um nacionalista profundo. Aquele homem pensava que Angola era como o Minho, ou como Lisboa, aquilo era nosso, para ele, a mentalidade dele era. E a única coisa que eu admiro o homem, ele era um profundo nacionalista. E todo aquele que é nacionalista para mim tem muito valor. De forma que eles cortaram. Eu não pude ir, o exército português cortou-me e eu tive que ir primeiro cumprir o serviço militar, que foram de 3 anos, e depois aqui emigrei. Através a minha irmã fez uma petição, chamava-se naquele tempo uma carta de chamada, seguiu os trâmites legais, e depois o consulado do Canadá, que era representado pelo cônsul inglês em Ponta Delgada, São Miguel, chamou-me e assim foi, e eu fui para o Canadá. Mas naquela altura que eu emigrei, havia muito pouco aqui nas Flores, muito pouco. Estava tudo como estava há 200 anos. Olha, basta que o meu avô Gomes, nasceu 86 anos antes de eu, mas a infância dele foi igual à minha. Os meus netos hoje, que apenas há uma diferença de 50 e tal anos, é como do dia para a noite. Tudo está a mover a uma velocidade que ninguém consegue acompanhar. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas quando chegou ao Canadá, como é que sentiu aquilo? Eu sofri muito. Eu era muito conservador e ainda hoje sou. E fui então para um país altamente desenvolvido. E então, naquele tempo, Portugal estava debaixo de uma ditadura. E tudo e todos, não se falava senão na ditadura vivida em Portugal, mesmo a nível internacional. E cheguei lá. E o Canadá é um país de responsabilidades. A gente
Nós temos a liberdade, mas a nossa liberdade acaba onde a do outro começa. E então, eu achava que liberdade era aqui nas Flores, porque aqui nas Flores ela já estava longe. A gente fazia o que queria e o que entendia, não havia normas. E então, não, liberdade não é aqui no Canadá, liberdade é nas Flores. Mas eu confundia liberdade com responsabilidades. De forma que, de princípio, não foi nada fácil. Nada. Eu não sabia, tinha a 4ª classe, eu não sabia uma única palavra de inglês. Tudo era difícil. Eu sabia lavrar a terra, sabia ordenhar as vacas, mas nada disso em Toronto. E qual foi o seu primeiro trabalho? O meu primeiro trabalho foi na terra, foi para um contrator holandês de jardinagem, porque jardinagem tinha muito a ver com a terra, cavar a terra para as flores, cortar a erva, enfim, tudo neste sentido. Trabalho ligado à terra. E depois tirei um curso de soldador e fui soldar, e mais tarde ainda, tive há 30 anos, trabalhei para um multimilionário que ainda hoje é vivo. Trabalhei 30 anos para ele. O homem passava os invernos na Flórida e eu vivia lá na propriedade. Eu estava lá 365 dias do ano, foi lá que meus filhos foram criados e se educaram. O homem ajudou-me muito na vida, porque os meus filhos foram todos à universidade e praticamente eu não paguei um centavo. Ele dava trabalho para eles do verão. E eles, nos 3 meses de férias, faziam para gastar. É claro que vinham para casa, comiam de casa e vestiam de casa, mas os estudos eu não paguei um centavo. Eles pagaram por si próprios. Hoje tem que estar agradecido ao Canadá pela oportunidade de vida que deu. Sim, muito. E este senhor hoje está em 85 anos. E não faz muito, 2 semanas praticamente, ele telefonou o meu filho, porque ele não tem o meu telefone aqui nas Flores. E ele disse: diz ao teu pai que eu precisava dele o inverno que vinha, que ele venha mais a tua mãe viver comigo e com a minha mulher, porque eu estou já muito alquebrado. E que lhe damos segurança de inverno com a neve. O teu pai é um excelente condutor, é uns caminhos muito primitivos, ele vive numa montanha. E então o homem achava que eu era um condutor tático. Eu não era um condutor especial, eu estava feito àquele terreno, aí é que está. E então o homem já tem muito receio de conduzir lá. E então queria que eu fosse passar o inverno com ele. Mantém sempre uma atitude cordial comigo. É um excelente senhor. E quando olha para as Flores 2, quando vem aqui de férias e olha para as Flores 2, o que é que pensa? Eu penso que isto não pode continuar como está. Não pode. Por exemplo, aqui nas Flores, a iniciativa privada praticamente não existe. As câmaras têm aí um monte de gente a trabalhar. As câmaras não podem pagar porque não têm dinheiro. O governo é que tem que pagar. O governo não pode pagar essa gente toda. O governo não pode dar o terceiro mês, o ordenado mínimo, isso e aquilo. O país vai se enterrar assim, as pessoas não têm isso. Tem que se enterrar, não há governo nenhum que nos salve, absolutamente nenhum. Foi isso, este foi um erro grande, e o outro foi a caça aos votos. A caça aos votos, isso foi uma corrupção gritante. Isto não se dá em país nenhum civilizado. Não. No Norte da América eu não vejo isso. Tenta-se comprar as pessoas, e para comprar as pessoas recebe o nosso voto, em contrapartida tem que dar alguma coisa. Muitas vezes esta pessoa que foi visada, não está à altura, vai cumprir uma missão da qual não está qualificado. E isso é tudo muito mau. As pessoas têm que estar nos seus sítios habilitadas habilitadas à sua responsabilidade. Não é meter lá qualquer coisinha, não, a pessoa tem que ser responsável, acima de tudo, e tem que ser honesta. E agora, a honestidade, eu não a vejo aí abundar muito. Não. E diga-me uma coisa, das figuras da sua infância, diga-me quais foram as pessoas que realmente o influenciaram, foram inspiradores para si, quando era jovem? Sim, eu recordo-me que muito jovem, eu não posso precisar a idade, mas eu teria no meio de 9, 10 anos, havia aqui um velhote que tinha sido era um veterano da Primeira Guerra Mundial,
O nome dele era Francisco Vieira Lourenço, era conhecido por Franco Lourenço. Aquele homem era uma autoridade na nossa tradição. Ele tinha sido vizinho de uma tia Francisca, que eu já não conheci, mas toda a gente falava nela, era uma mulher sábia, era uma mulher que trazia a nossa tradição, falava nesta mata de cedros que havia aqui, que deu início ao formato da casa original das lajes, comprida e estreita, porque o cedro não dava para as larguras de hoje. O cedro, o tamanho é limitado, não é assim. E então este senhor falava-me de coisas, e eu notava que já tinha naquela altura muita atenção para a nossa tradição. E este senhor então, ele era fantástico, este homem, falava-me de imensas coisas, e quis Deus, que muitas delas ficaram gravadas aqui, que um dia mais tarde eu gostaria de escutar para as gerações vindouras, porque se eu andar, muitas delas perdem-se. Se eu for acometido uma doença celíaca, muitas delas vão se perder. Este senhor era fantástico. Nessa altura não havia estradas, mas havia ligação entre... Sim, a estrada do Porto foi feita 5 anos antes de eu nascer, durante o mandato do Dr. Faria, o Bracarense, em 35. E essa estrada aqui no meio da vila, já é anterior ao nascimento do meu pai. E também a do Caminho de Cima. Essas duas estradas são muito antigas. A do Caminho de Cima foi no tempo do meu bisavô, que o meu bisavô deu um bocado de terra, que tinha uma mina de pedra, para eles fazerem, vocês se notarem o Caminho de Cima, aquelas lajes que têm as paredes, têm os muros, que nós chamamos aqui paredes, e por cima a arrematação dessas paredes é umas lajes, mais ou menos, eu diria, menos de 1 metro. E então esta pedreira, que era do meu bisavô, dava boa pedra dessas, e o meu avô deu essa terra a eles para extraírem essa pedra, fez as paredes todas do Caminho de Cima, para eles no fim encherem essa pedreira de terra para ele cultivar as suas batatas. Foi um contrato entre ambos. Ainda hoje está lá a terra e ainda hoje estão lá as pedras, esses alinhamentos, acho que chamavam aqui nas flores alinhamentos dessa estrada do Caminho de Cima. Tudo demais, do Pico, a estrada para Santa Cruz, começou ali o Pico, que já havia essa estrada de baixo, uma estrada primitiva, que parava mais ou menos onde está hoje a grota que divide a atual freguesia da fazenda da Vila das Lajes. A estrada parava aí. E então, daí para cima, era um caminho terrestre, um caminho de carro de bois e assim. E eu recordo-me bem de começar a estrada aí. Isto já deve ter começado aí por volta aqui, fins de 44, 45, talvez meados de 45. Recordo-me de ser criança e de passar aí e ver já isto começar a coisa. E havia ali a loja, que era Mestre Jorge, já não conheci, Mestre Jorge faleceu um ano depois, faleceu em 41 no Corvo, mas recordo-me bem de haver a loja lá e a caixa do correio da fazenda. Recordas de ver isso, a Gabriela? Ainda me lembro. Então recordas de ver aquela caixinha de correio lá. De maneira que é assim, todas as más estradas é tudo coisa do nosso tempo, tudo. Menos a estrada transversal. A estrada que liga Santa Cruz aos Torreiros, ou que ligava Santa Cruz aos Torreiros, essa estrada é de 1890 e qualquer coisa, essa estrada teve um fim político. Essa estrada veio mais ou menos por tempo em que se extinguiu o Conselho de Lajes das Flores. Essa estrada foi para estrangular as lajes, foi para a Fajanganda e Fajanzinha correr tudo para Santa Cruz. Em que hora foi extinto o Conselho? Em 1898 ou 97. 97 a 98. De forma que essa estrada já existia. Essa estrada foi feita para fins políticos. De forma que... Mas era uma estrada manhosa. E quem era o padre nessa altura? Aqui nas Lajes. Sim. Era Francisco, era um agente notável, Francisco José Soares. Francisco José Soares era um homem notável. Ele faleceu em 47, ele era de 1887 ou 88, era um senhor bondoso, fez muita esmola aquele homem, muita. Ele vinha de uma família muito abastada. Nunca cheguei bem a saber a origem, porque
A pessoa que me contou a origem daquela fortuna, eu não tive muita segurança dela e é uma das razões que eu não vou adiantar neste particular. Mas este senhor foi banqueiro aqui nas Lajes. Este senhor botou cenas de imigrantes aqui do nosso lado nos Estados Unidos. Por exemplo, eu recordo-me, António de Freitas Tomás nasceu em 1883 e ele era um dos que 24 de junho de 1901, nos Fanais, que houve aquela morte, aquela cena de tiros, é claro, com aquela grande imigração ilegal, o governo português tentou parar, caso contrário, as nossas ilhas ficavam desertas, tudo queria imigrar. E então, este navio era o Perlesse, ele era conhecido pelo navio da fome, este navio era propriedade do comandante Manuel de Freitas Vieira, era natural da Feijãozinha, mas oriundo aqui das Lajes. E então, que António Tomás disse que a gente chamava que António, aqueles velhos antigos, o nome deles nunca se tratava por nome, era Petio, ou Tio António, ou Tio Zé, consoante o nome deles. E ele estava plantando batata doce ali na Lomba Grossa, este senhor, e viu o Perlesse chegar. O Perlesse, então, tinha sido este navio da fome. Ele rondava aqui a ilha 2 ou 3 vezes, 2 ou 3 dias, que era um meio de chamar a atenção das pessoas, de dizer às pessoas que o navio aqui vinha cá carregar massa humana. E então António Tomás estava plantando batata doce na coisa e veio cá abaixo. E disse: ó pai, o navio do comandante Vieira está aí, eu tenho que me ir embora para a América. Eu tenho que me ir embora, que está no tempo. Era 18 anos, o homem tinha 18 anos. E ele disse: ó rapaz, eu não tenho dinheiro, mas eu vou à casa de José Soares, vinha a ser o pai do padre José Francisco Soares. Eu vou à casa dele pescar umas algas. E ele veio e trouxe as algas que precisava, 6 ou 7, o máximo 8, E caminharam aqui os 3 rapazes aqui das Lajes. Cambiou António Tomás, cambiou um irmão de Maurício Filipe, cujo nome se perdeu no tempo, e partiu mais um outro, também perdi o nome dele. Partiram e levaram o seu saco, a sua roupinha e um cobertor. Chegaram os torreiros, os leiteiros da Feijãozinha vinham cá assim mornhar vacas, e disseram a eles, ó rapazes, o embarque não é hoje. Se fosse vocês que estavam aqui, porque isto aqui é um lugar alto, vocês vêm. Então, naquela altura, os embarques eram quase todas na costa oeste, porque Lajes e Santa Cruz estavam vigiadas pela ronda. E eles por ali ficaram. E no outro dia de manhã, acordaram, eles ficaram ali deitados muito próximo onde está hoje as ruínas do Corral das Ovelhas da Feijãozinha, muito próximo do atual corral que está lá para extrair sangue, que é dos serviços agrícolas, para extrair sangue às vacas. E ficaram aí. De manhã os leiteiros chegaram e disseram a eles, ontem à noite falava-se na Feijãozinha que o embarque era por lá dos Fanais. Mas nessa altura apareceu uma fogueira. A fogueira era a indicação do sítio para onde o embarque se ia dar. E eles partiram apressadamente, chegaram à ponta da Feijão, e na ponta da Feijão disseram: olha, já há muito tempo que eles embarcam, não sei se vocês vão chegar a tempo ou não. E então partiram. O Perlesse, ao navio da fome, tinha mandado a última canoa para a terra para pegar nos passageiros. E eles entraram, começaram a remar, e nisso chega a ronda da Armada. Eram tudo grumetes da Armada, gente com pouca escola e gente com pouco sentido. Mandaram parar, eles não pararam, começaram logo os tiros. E havia um rapaz da Feijão que se levantou do sítio, António Tomás contava isto, levantou-se do seu banco para ajudar a remar, para dar mais velocidade ou coisa, e isso irritou a ronda. E então o marinheiro Anastácio Moreira, o grumete Anastácio Moreira, tinha casado há pouco na Feijão Grande. Ele era natural ali do distrito de Leiria. Eu tenho ainda o nome do sítio da terra dele, mas agora não vai, daqui a bocadinho virá. E então este homem disparou e uma bala feriu o rapaz nas costas.
já estava muito próximo do navio. O comandante Vieira içou a bandeira americana e o fogo parou. Ele foi para dentro e o rapaz com a bala nas costas. O comandante Vieira tirou um canivete e com a ponta do canivete extraiu a bala. E de António Tomás conta que tudo correu muito bem, normalíssimo e rápido. Mas chegou aos Estados Unidos e o rapaz adoeceu. Porquê? Porque o tiro, ou a bala, curou de dentro para fora, de fora para dentro, quando tinha curado vice-versa, tinha curado de dentro para fora. A pele sarou lindamente, mas o problema estava dentro, e gangrenou, e esse rapaz morreu. De forma que, tem o tio José Soares, que estou lá centenas de rapazes, foi um grande homem. Um grande homem. Então, nessa altura na escola, quantos miúdos é que estavam? Aqui na escola, sim, havia muita gente naquela altura, eu não posso precisar números certos, mas havia muitos mais que hoje, muito mais, porque hoje, enquanto cada família tem 1, 2, no máximo 3 filhos, naquele tempo abaixo de 5 eram poucos, era tudo 5 para cima. Não era bem como... E as festas eram vividas com muita intensidade? Muita. O Espírito Santo e o Natal, aquilo era tudo para nós. Era tudo. A gente sentia no ar. Nada hoje nos atrai. Também era tradicional matar o porco na véspera de Natal? Na fazenda chegou a ser, não sei, aqui nas lajes? Sim, não, nas lajes não. Nas lajes os mais apressados era começava na fim de novembro, os últimos dias de novembro, e até a 4 ou 5 de janeiro, por exemplo, aqui nas lajes. O nosso respeitável André de Freitas, era conhecido por André Tomás. Esta família matava sempre nos princípios de janeiro. Aquela era a tradição deles. Na nossa casa era aí para meados de dezembro, entre 10 a 15. As crianças não tinham presentes de Natal, como têm hoje? Não, os presentes de Natal havia figos passados. Alfarroba. Eu penso que isso não era para todas as casas, eram naquelas mais abastadas, porque o figo não era assim tão barato como isso. O figo era importado do Algarve e chegava cá, penso que numas ceiras, chamavam-se ceiras, de 15 quilos, e não era assim muito barato, mas de forma, era a única coisa que se podia. Mas o que é que fazia a alegria então nesse tempo? Porque é que as pessoas eram tão felizes? Tudo dava-nos satisfação. Até o próprio comer, a nossa própria alimentação, que era toda da terra, trabalhava-se muito, chegava sempre com fome à mesa. Porquê? Porque consumíamos tudo quanto a gente se alimentava, ia-se tudo embora. Não havia carros. A ilha, como sabem, é uma ilha muito, muito alta, íngreme. Havia sempre grandes ladeiras a subir. E de forma que tudo quanto nós comíamos, como eu disse há pouco, ia-se tudo embora. E então, quando chegava à refeição, aquilo era um sabor fantástico. Aquilo era comer até já com o dedo. Pão de milho, porco, inhamos, batata doce, feijões, tudo. Havia muita abundância. Disto. Sobremesas não. As sobremesas só se há algum oraçá no tempo deles, ou alguma amora no tempo delas, ou figos da fajã também no tempo deles. Caso contrário, todo o dia do ano não havia as sobremesas. Elas não existiam. E a saúde? A saúde estava assim. Não havia o Dr. Faria, mas com o que é que ele trabalhava para dar assistência às pessoas? Não havia remédios, havia pouca coisa. Pouco. Havia pouco. Mas este homem, eu penso que ele trabalhou no Hospital de Braga. Ele cirurgião era lá, aqui não. Aqui veio como médico municipal. Mas houve aqui 2 intervenções dele que salvaram vidas. Uma delas foi o mestre Francisco Capitão, que era Francisco José Pimentel, o pai do padre Guilherme António Pimentel. Este homem foi acometido no prédio dele por uma hérnia, e caiu no chão com dores, como morto. E ele veio, 3 anos para baixo
de rede, vem a ser o pau e a coberta e 2 homens, um à frente e outro atrás. E trouxeram ali onde havia o motor da central, na mesma casa, mas dependências à parte. Era aí o consultório do Dr. Faria. E o Dr. Faria e João Soares operaram esse homem e salvaram-lhe a vida, porque ele tinha o intestino estrangulado. Ele foi operado agora. E esse médico, também naquele tempo, em 1941, ele operou uma senhora da Feijão Grande. Esta senhora também foi acometida de Wolff. E ele operou esta senhora, salvou esta senhora. Esta senhora ainda durou 20 anos depois. E esta senhora vinha a ser tia daquele rapaz que o grumete Anastácio Moreira feriu de morte nos Fenais. Esta senhora era tia dele. Por acaso eu tenho o nome dela em casa, mas agora assim eu não me recordo. Daqui a bocadinho era capaz que me recordasse, mas isso são águas passadas. Pois, eu acho que nessa época se passavam realmente coisas extremamente interessantes e que esta gente nova hoje em dia não só não conhece a história desse tempo, como não se adaptaria a viver da maneira como nós vivemos nesse tempo, porque a evolução, desde a altura em que o Chico nasceu, Sim. 1940, até, digamos, até 74, 75, a evolução não foi assim tanta. Não foi muito lenta, a tradição passava de família para família, o meu pai lavrava, eu lavrava, o meu avô lavrava, aquilo, não havia alterações, depois é tudo muito rápido. E como é que se adaptou ao Canadá? Hoje em dia gosta da comida de lá, gosta daquele movimento? Sim, adaptei-me porque eu vivi pouco em cidades e tive a sorte de encontrar vizinhos italianos que cozinhavam admiravelmente bem, muito à base das saladas e de coisas. E nós aprendemos muito com eles. Neste particular, que é as saladas, que é muito bom para nós. E também tudo cozido. Enquanto nós aqui, quando eu me criava, ou quando eu cresci, era tudo à base de sopa. O italiano com pouca sopa, com tudo à base da salada. Nós a sopa, eles a salada. Não quer dizer que eles não façam sopas, que eles fazem sopas, mas muito menos que nós. De forma que aquilo, princípio de nada é bom. Gabriela, chegar ali num mundo completamente radical não é fácil. Não é fácil, mas a gente tem que se adaptar. Eu sabia que ia criar uma família, ia ter filhos, eu sabia que era responsável pela educação desses filhos. Eu sabia que o Canadá, que não tinha subsídios, que não podia virar subsídios ao ordenado mínimo, tinha que dobrar a espinha. E era isto que estas pessoas aqui terão que compreender. Nós chegamos a um ponto, nós estamos aqui, como na Rússia no tempo de Stalin, o Estado é que dá trabalho a todos. Isto não pode ser. O Estado não tem dinheiro para sustentar essa gente toda, por santo amor de Deus, a gente está no buraco, porque é isso. É ordenado mínimo, é subsídio de férias, é isso, é aquilo, é tais preços, é tais para aquilo. Isto tem que acabar. E os votos têm que acabar. As pessoas têm que ser mais honestas. Nós todos, isto não é trabalho de um ou dois, é de todos nós. Eu também acho que sim. E os seus filhos, hoje em dia, como é que eles veem, com certeza que lhes há de ter falado do passado, das dificuldades encontradas, mas eles hoje são cidadãos de um grande país, e os netos também. Mas quero que lhe diga, eu tenho 3 filhos, 2 deles são cidadãos nacionais, têm dupla nacionalidade. 2 deles. E a mais velha é que não tem, mas ela quer pôr, porque ela comprou uma casa aqui, a mais velha, e está a reconstruir essa casa. Praticamente toda nova. E só ficou lá as paredes, o resto veio tudo abaixo. As paredes, mas não uma coisa que ainda foi picada. E ela quer recuperar. O rapaz trabalhou muitos anos na Inglaterra, mais propriamente em Londres, e entrava e saía, na Inglaterra com o passaporte português, porque a Inglaterra também era da União Europeia. E ele disse ao pai, foi a coisa melhor que eu fiz, foi o meu pai ter ido com o consulado português em Toronto e adquirir a nacionalidade portuguesa. Mais tarde ele obteve licença do governo inglês para residência fixa, de forma que, mas por isso foi assim. A moça mais nova também é cidadã portuguesa. Gostam sempre de cá,
Olha, o rapaz era para vir, atualmente ele está em Johannesburg e ele já tinha a passagem comprada para vir cá, mas à última hora foi chamado a Johannesburg e à Beira, em Moçambique. E a Beira onde ele aterrou. A Rio Tinto tem uma mina de carvão em Moçambique que está a explorar e ele está ligado a isso. E acha que o sucesso que os portugueses têm tido no estrangeiro, nomeadamente os nossos imigrantes, que há histórias de sucesso um pouco por todo lado, também tem a ver com esse caráter? O facto de terem ido aqui moldados por uma educação mais conservadora, e de encarar as dificuldades como elas eram, não é? A minha infância difícil ajudou-me na vida. Tudo quanto é fácil é lindo para nós naquela altura, mas não nos ajuda a nada. A pessoa tem que passar por dificuldades. E as dificuldades que eu passei aqui ajudaram muito lá. Primeiro de tudo, se eu ganhava dois, gastava um. E isso vem tudo da minha infância. Tudo controladinho, tudo ali com cautela. Ora bem, eu podia ter gasto, eu tenho pouco, eu se tinha muito dinheiro, mentia, eu tenho pouco, mas dá para vir cá todos os anos, dá para ir à Califórnia ainda, ou dá para ir aqui ou lá. Porquê? Porque eu nunca ganhei fortuna nenhuma, os meus filhos ganham montanhas mais do que aquilo que eu ganhei. Tem ali 1 centavo ou 2 ali no banco para um dia de chuva, para um dia que haja dificuldade, e é assim a vida. Porquê? Porque tudo quanto eu ganhava era o essencial, gastava, e não, a gente coisa. Sem sacrifícios na vida não há nada, e as pessoas, ninguém quer fazer sacrifícios hoje. Mas sabe-lhe sempre bem vir às flores? Oh, muito, eu adoro esta ilha. É certo que a maioria das pessoas já não tem muito em comum com eles. Não é só ter sido imigrante, também a idade e este grande fosso que existe entre a minha geração e esta. Não é só a imigração, tudo mais. E depois isto aconteceu numa altura que esta grande dificuldade, esta grande diferença entre a minha geração e as outras a seguir ocorreu quando eu estava lá fora. Eu não as acompanhei. Os que estão cá, que acompanharam, é tudo mais fácil para eles. Para mim não. Há dias no mosteiro, eu estava com uma pessoa que tem uma ligação à literatura e fomos a um túmulo que lá está, que tem uma simbologia, aparentemente uma simbologia de pirataria, de pirata. Mais tarde procurámos fazer uma pesquisa acerca do que é que teria acontecido, quem seria aquela pessoa, e acabámos por ir embater num imigrante também, da Fejanzinha, que terá emigrado para a Ásia. Conhece alguma coisa desta história? Sim. António de Freitas, muita gente dá por ser natural da Fejanzinha, não. Ele foi registado no livro paroquial da Fejanzinha, porque o mosteiro ainda não era freguesia. É esta a razão que as pessoas dizem que ele é da Fejanzinha. Nunca foi. Ele nasceu no mosteiro. Sim. E era da Cepa Freitas ali no mosteiro. Este homem emigrou para Macau. Eu penso que não foi aqui das Flores. Ele foi para Lisboa, e de Lisboa, de qualquer forma, ele chegou a Macau. E ele fez fortuna na droga. Mas é preciso ver aqui uma coisa. Não vamos confundir as coisas. Naquela altura o ópio era legal. Sim. Era legal. Isto não tem nada a ver com paritaria ou com coisa mais coisa, porque até porque não era homem violento, nem era nada disso, por Deus. Viram lá aquelas coisas, o túmulo dele, essa coisa, é pirata e coisa. Os nossos antepassados aqui nunca falaram que aquele homem que era um homem de mal. Não, era uma pessoa de bem. É certo que já vários os estrangeiros que para aqui vieram nos últimos 20, 30, 40 anos, ou talvez nem tanto, é que a partir deles aqui eu vi, olha, pirata, não sei o quê, não sei o que mais. Mas eu não vou por aí. Eu sei que ele fez a fortuna na droga, mas a droga era legal naqueles anos, o ópio era legal traficar o ópio. Portanto, o homem não cometeu ali ilegalidade nenhuma, que eu tenha conhecimento, não. Mas é certo que eu não conhecia aquele homem como conheço a mim próprio, e isto também é certo. Mas eu não vou para aí. Não, para mim ele era uma pessoa de bem. E ele ergueu aquela igreja, com o dinheiro que trouxe de lá, ele foi o promotor principal.
Santa Filomena foi Trazida por ele, dizem. veio de Macau por ele trouxe-a de lá, ele trouxe-a para lá. E ainda hoje eu tenho aqui nas lajes uma trigineta que se chama Filomena. E uma Filomena, uma trigineta, e uma bisneta dele também se chamava Filomena. Acontece que o mosteiro era cheio de Filomenas, que era o nome da sua padroeira, da sua santa. Mas, entretanto, Santa Filomena foi retirada dos altares na maior parte do país? Sim, esta parte eu não estou, este assunto eu não estou documentado para falar nele, porque acontece já na altura que eu estava imigrado. É certo que a Igreja Católica deu a santa por não santa. Exatamente. E isso irritou os paroquianos do mosteiro. Agora, se ela foi santa uma vez, porque é que não há de ser agora? Portanto, amor de Deus, deixava-se a água correr. De forma que eu não compreendo nada daquilo. Aquilo só veio criar problemas onde eles não existiam. Era santa ou não era? Isto não interessa. Interessa era o povo acreditar e pronto, e seguir. O Chico acha que a política pode vir a perverter o melhor das pessoas? Oh, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O velho António, o ditador António de Oliveira a Salazar dizia que o poder corrompe as pessoas, nunca corrompeu a ele, porque ele era um homem de uma disciplina de ferro. Aquele morreu pobre, quando podia ter morrido rico. Recorda-me que uma vez ele tinha grande consideração por um jornalista francês, penso que era do Le Figaro, não tenho a certeza qual era o jornal, mas penso que era daí. De qualquer forma, o homem não dava entrevistas a ninguém, mas dava àquela senhora. E ela veio cá e perguntou ao homem, para vocês verem a mentalidade dele, quanto é que ele ganhava? Vejam bem a resposta dele. E ele diz assim: eu ganho demasiado para as minhas necessidades, mas muito pouco para a minha profissão. Vejam bem, vocês compreenderam uma coisa? Quer dizer, ele nem tão pouco precisava daquelas migalhas, que aquele homem vivia de nada, mas para a profissão dele era uma miséria, portanto corrompe, sim senhor, o poder corrompe as pessoas, especialmente as duas. Naquele tempo não corrompia tanto, as pessoas tinham mais disciplina, tinham mais poder de controle sobre as próprias pessoas, e o dinheiro naquele tempo não dizia nada do que diz hoje às pessoas. As pessoas hoje enforcam-se por 2 ou 3 centavos, é uma coisa maluca. Quando chega às flores agora, qual é o primeiro lugar onde vai matar saudades? É quando era mais novo a minha primeira viagem, e geralmente acontecia no mesmo dia que eu chegava cá, era a Feijão de Lobo Vaz. E hoje, como é que está a Feijão de Lobo Vaz? A Feijão de Lobo Vaz é uma pena, está muito abandonada. O maior tráfego dela hoje é o tráfego turístico, é turistas. Todas as vezes que lá vou encontro sempre 5, 6, quando não encontro 10 ou 15 turistas que lá vão. Apenas não é só a panorâmica, como é aquele exercício físico, que é uma rocha um bocado íngreme eu não sei, mas aquilo deve andar, eu nunca medi aquilo, mas aquilo deve andar ali nos 2, até o fim da Feijão de Lobo Vaz, aquilo tem seguramente 2 km garantidos, e então, mas é uma pena que aquilo ali dá. E o que é que havia lá embaixo na altura? Na altura que eu crescia tudo. O primeiro milho era ali, vinha da Feijão de Lobo Vaz, semeava-se ali milho no fim de março, e enquanto muitas casas aqui já não tinham milho para dar qualquer coisa, a Feijão é que nos salvava. Dava o milho, dava a batata doce, dava as abóboras, dava os figos, dava as bananas, dava os inhames, dava a batata branca, dava tudo era cultivado. E o milho, muitas vezes, o milho vinha, de uma forma geral, vinha todo de barco, o barco de pesca. O barco de pesca. Geralmente os pescadores, aqueles que eram naturais aqui das lajes, eram pescadores e lavradores. Então tinham um barco de pesca. E então iam ajudar as pessoas que tinham a sua colheita de milho, cartavam em cestos de vimes para o rolo da Feijão, que vai a ser o litoral, e despejavam ali no monte, na véspera. E no dia ia o barco de pesca, e então ia 2 ou 3 homens, eu cheguei a ser um deles, com os cestos, íamos só com umas cuecas ao fato de banho, mas fato de banho naquele tempo ninguém tinha, era as cuecas.
era a roupa interior. Que naquela altura a roupa interior, isto era um nome muito moderno que se dava a coisa, era cuecas. Só de forma que carregávamos os cestos às costas, o peso do milho dava-nos para ir para a água adiante a pé, até aqui. Estávamos lá e embocávamos os cestos para dentro do barco. E depois vinha a remos para as lajes, não havia motores, era tudo a pão de milho. Era tudo a pão de milho. E é assim, ainda tenho saudades desse tempo, acredito ou não? Sim, então eu acho que todos temos saudades desse tempo e acho que é importante que exista alguém que faça eco na memória dos mais jovens e lhes explique que nem sempre a vida foi como é agora, Sim. que houve um tempo com outras dificuldades, mas em que havia muita alegria. Muita. A Gabriela já nasceu um bocadinho depois de mim. A Gabriela não faz uma ideia, qualquer coisa alegrava, tudo, sentia-se. E eu tenho para mim, aqueles partes a veres que nós tínhamos, também ajudavam aí, porque as pessoas dois, que têm praticamente tudo quanto querem e imaginam, não têm essa alegria. Não havia competição. As pessoas não têm... Não havia competição naquele tempo. Não havia gente rica, todos eram muito iguais, éramos todos muito iguais uns aos outros. Ajudava-se todos uns aos outros. E havia na lavoura, por exemplo, no tempo do sacho do milho, ou no tempo da colheita do milho, trocávamos os dias, ajudávamos todos uns aos outros, fazia-se tudo a vida mais fácil. Naquele tempo procurava-se, eu não dizia, gente menos boa sempre existiu, mas de uma forma geral toda a gente procurava ajudar uns aos outros, procurava não prejudicar o próximo. E a guerra teve uma grande influência na vida na ilha, eu lembro-me disso, porque o meu irmão também esteve na guerra. A guerra era uma marca numa família, a partir de um filho para a guerra. Sim, aqui das Flores existe uma família que dei 4 filhos para o exército português, para a África, nomeadamente. O primeiro foi o João de Sousa, família Sousa, era conhecido por João da Ponta Rio, porque ele era natural da Ponta Rio. Este senhor deu 4 filhos para o exército português. Na Lomba 1, 3. E então 2 em minha casa, na nossa casa foram 2, foi eu para a Guiné e o meu irmão Tomás para Moçambique. Marcou muito, naquele tempo não havia comunicação. A minha família sabia as notícias que eu mandava por carta, não havia telefone. Era em aerograma, também já nesse tempo. Aerogramas facilitado pelo nosso exército português. Era uma folha que se dobrava e depois colava-se no fim, tinha coisa, era azul. Ainda me recordo perfeitamente bem, o meu endereço postal na Guiné era 1338, era Serviço Postal das Forças Armadas, e então soltavam aquilo 1338 e os Correios sabiam que 1338 era na Guiné. Na Guiné a estação militar sabiam onde é que qualquer unidade militar estava, e toda a unidade tinha o seu número. E fizeram-se aí muitas relações de solidariedade e de amizade uns com os outros? Muitas. Olha, a semana passada eu fui 4 dias ao Pico e o Faial. E encontrei 8 ex-combatentes lá, da minha unidade, a Companhia de Infantaria 273, que foi a primeira a desembarcar tropas insulares na Guiné, em janeiro de 62. Eu encontrei ali 8, que nunca mais os tinham visto. Eu tive muita dificuldade em me safar deles. Queriam que eu fosse para casa, queriam que eu fosse comer com eles, queriam conversar comigo. Aquilo foi uma amizade que é para a vida. Porquê? Porque a gente vivia 2 anos ali em África, dia após dia, 24 horas por dia, uns com os outros. E a nossa segurança dependia uns dos outros. Portanto, a gente dava o melhor uns para os outros, porque a necessidade obrigava. Se a gente começasse a guerrear uns com os outros, o que é que ia ser de nós? Mas tinham medo, sentiam medo. Sim. A Guiné, a selva era muito fechada, e então aquelas emboscadas. Mais tarde, o exército português, as bermas da estrada, a floresta confinava com a estrada. Portanto, eles aproveitavam essa floresta para atacar o nosso exército, e então nunca ninguém sabia quando é que elas vinham essas emboscadas. Essas emboscadas eram altamente perigosas,
porque eles também não eram parvos. Eles procuravam sempre a altura mais difícil para nós e melhor para eles, ou seja, dentro da selva haver uns abrigos ou uns montes feitos para aquela formiga nativa, uns montes de terra, qualquer coisa que os pudessem proteger, e atiravam a nós que estávamos ali de peito aberto à espera delas, de forma que essas eram coisas. Caso contrário, não. Caso contrário, eu ainda tive sorte, porque eu tive ainda lá 7 ou 8 meses sem guerra, e então as primeiras fases da guerra, os primeiros meses, havia uma grande diferença. O nosso poderio militar era muito superior ao deles. Já por fim nem tanto, já por fim a coisa complicou-se mais, porque eles começaram a receber grandes quantidades de armamento da Rússia. A Guiné era o principal alvo. Porquê? Porque a Guiné era o entreposto para a aviação entre Lisboa, Luanda e Lourenço Marques. E então, uma vez que a gente perdesse a Guiné, aquilo facilitava muito a política deles, que vem a ser a política da independência. E o nosso António, coitado, o homem navia, como eu disse há pouco, para ele, Guiné, Moçambique e Angola era como fosse Minho e Beira Alta. E então o homem quis segurar aquilo, o homem navia que não podia ser. Nós não tínhamos poderio militar para isso. Era inteiramente impossível. Eu acho que... Há um autor que diz que quando eu voltei à cidade da minha infância, percebi que não era da minha cidade que eu tinha saudades, era da minha infância. No caso do Chico, as saudades da infância também, mas sobretudo as saudades da ilha. É isso que o faz vir mesmo. Sim. Essas montanhas, sistemas montanhosos, as costas, a Rocha Alta, Ponte Capitão, tudo isso tem um significado especial para mim. Ainda vai a pé a alguns destes sítios? A todos eles. Essa saúde deve-se a quê? Genética uma parte, sabemos? Esta saúde, até para mim, que era uma surpresa. Para o lado da minha mãe, as pessoas não eram muito saudáveis. Não eram nada saudáveis. Mas, para o lado do meu pai, eram. E há aqui uma coisa. Eu cresci com todos os produtos da terra. E fui para o Canadá e lá era um país de grande abundância. Mas eu nunca exagerei. Eu procurava comer o necessário, que seria bom para a minha presença física, para a minha coisa física. E eu penso que isso ajudou-me. Outra coisa foi, gosto muito de sentar na cadeira à noite, depois de ter um dia ocupado, mas estar sentado não é comigo. Eu mexo sempre, ou aqui ou lá. Eu acho que isso tem a ver. Ora bem, aprendemos muitas coisas e o Chico terminou com uma lição fundamental. Atenção àquilo que se come e àquilo que se faz. Andar, movimentar-se, mexer e alimentar-se corretamente são os segredos para esta vitalidade. E ainda assim, com esta idade, com muitas histórias para contar. Costa Ocidental não pode acabar aqui, sem agradecer do fundo do coração ao Chico a sua participação no nosso programa, que pode perfeitamente não ser o último. Até sempre.